Vamos lá, para mais uma questão. Só que para resolver... Uma não, são três aqui. A 1, a 2 e a 3. Porque essas três questões são baseadas num texto. Português começa sempre com interpretação de texto. Tem um texto que a gente tem que saber ler e interpretar. Tá aqui o texto. Certo? Vamos dar uma lida juntos aqui. O sexo do diploma. As mulheres são maioria no ensino superior brasileiro. Segundo o Censo da Educação Superior, do MEC, mais da metade, 57%, dos quase 6,4 milhões de universitários do país é formado pelo público feminino. A força da mulher nessa área deve ganhar visibilidade com a lei, sancionada em 3 de abril, que determina o uso em diplomas da flexão de gênero para nomear profissão ou grau. A presidenta Dilma Rousseff transformou na Lei 12.605 o Projeto 6.383 de 2009, que, por sua vez, teve origem em outro projeto de lei de 2005, de autoria da então senadora Séries Secharenko. Segundo a lei, as instituições de ensino públicas e privadas devem expedir diplomas e certificados com a flexão do gênero correspondente ao sexo da pessoa diplomada, ao designar a profissão e o grau obtido. O artigo 2º da lei indica que as pessoas já diplomadas podem requerer de graça emissão de seus diplomas com a correção. Mal nasceu, a lei causa alvoroço. Alguns especialistas consideram a iniciativa um erro por confundir o título com o tratamento à pessoa. Em parte porque usar o gênero masculino para denominar o grau ou denominar a profissão ou o grau obtido por mulheres é considerado uma tradição do idioma. Pausem e leiam o texto agora, tá? Para a gente poder responder algumas perguntas. A primeira diz o seguinte: de acordo com o texto, é correto afirmar que a letra A presidenta Dilma Rousseff transformou em lei o projeto 6.383. Até aqui está correto. Se a gente voltar lá, está certinho. Por ser feminista e a primeira mulher a governar o país, aqui a gente não pode tirar isso do texto, né? Porque ela fez isso porque ela é feminista. Não. B. A lei causa alvoroço porque vivemos numa sociedade machista. Olha, essa daqui é de se pensar, a letra B. A lei causa alvoroço porque vivemos numa sociedade machista. Mas a gente tem que sempre procurar a opção mais adequada. Vamos ver a C. As mulheres já diplomadas não poderão usufruir desse benefício. Essa daqui certamente está falsa. Pois se a gente voltarmos no texto, ela diz exatamente o contrário. Indica que as pessoas já diplomadas podem requerer de graça a emissão de seus diplomas com a correção. É aqui, ó. Vamos continuar. A letra D. As mulheres no Brasil dominam o ensino superior. Isso está verdadeiro. Lá no nosso texto não era 57% das pessoas que faziam ensino superior eram mulheres? Verdade. O público feminino deve ganhar força com a lei. Vamos voltar lá. A força da mulher nessa área deve ganhar visibilidade com a lei. Está perfeito. Então, a mais adequada, correta, é a letra D. Certo, pessoal? Beleza? Vamos ver a número 2. No trecho, mal nasceu, a lei causa alvoroço. A expressão mal nasceu poderia ser substituída no texto sem mudança de sentido por ainda que nascesse, a lei causaria alvoroço. Não, né? O que significa esse mal nasceu? Vamos lá ver. Vamos ver a B. Por mais que nasça, a lei causará alvoroço. Também não. Agora a letra C. Assim que nasceu, a lei causou alvoroço. Perfeito. É isso aí. Por que ele quer dizer assim que nasceu? Mal nasceu. Mal nasceu.
Mal nasceu, já causou alvoroço. Assim que nasceu, logo, instantaneamente. É isso. Tá? Assim que nasceu, a lei causou alvoroço. Poderia ser tranquilamente substituído no lugar de mal nasceu. Tá? A 3. Em o sexo do diploma, há ambiguidade. Duplo sentido, ambiguidade. Contudo, após uma leitura completa do texto e contexto, pode-se afirmar que esse título apresenta a seguinte figura de linguagem: eufemismo, metáfora, personificação ou comparação. Pessoal, vamos voltar aqui um pouquinho. Isso daqui se chamam figuras de linguagem. Vamos lá. Eufemismo, né? A palavra eufemismo vem do grego. O acréscimo do prefixo eu, né, agradável, bom, e o termo feme. Vamos falar o português mais claro. Eufemismo é uma figura de linguagem quando a gente quer amenizar alguma coisa. É sempre melhor a gente entender essas figuras de linguagem com exemplos. E aqui vai. Olha, perceba aqui, ó. A testemunha faltou com a verdade. Ora, falar que a testemunha faltou com a verdade, na verdade, o que ele quer dizer? A testemunha mentiu, né? Só que ele alivia. Entendeu? A testemunha faltou com a verdade, ela mentiu. A moça era uma moça de inteligência bastante limitada. Era burra. Mas para não dizer isso, né? Isso não é bonito falar, então a gente fala. Era uma moça de inteligência bastante limitada. A próxima. O jovem rapaz partiu dessa para melhor. Ele morreu. Isso é o eufemismo, tá certo? Vamos ver o que é a comparação. A comparação é bem simples, tá? A comparação a garotinha é linda como uma princesa. Não é que a garotinha seja uma princesa, mas ela é tão linda quanto uma princesa. A família está reunida que nem na noite de Natal. Não é o Natal, mas a família está reunida como se fosse uma noite de Natal. Comparação é isso, né? Aquela velha parece uma bruxa. Ela não é uma bruxa, mas se parece com uma. A gente está comparando as coisas. Beleza? Personificação, tá? Ou também é conhecido como prosopopeia. O dia acordou feliz. Personificação é você dar características humanas para coisas, para animais, ou para situações até imaginadas, do tipo o dia. O dia acordou, o dia acorda? Não, mas a gente fala o dia acordou feliz. É uma figura de linguagem, personificação. O cachorro sorriu para o dono. O cachorro não sorri, mas sim, o cachorro sorriu para o dono, né? Os passarinhos estavam cantando. Eles não cantam, né? Isso daí se chama personificação. E finalmente a metáfora. Exemplos de metáfora. Este problema é só a ponta do iceberg. Não existe o iceberg, não existe. Mas o problema não tem nada a ver com um iceberg, realmente um iceberg. Mas assim, é uma forma, uma figura de linguagem, está fazendo uma metáfora. O que significa falar que esse problema é só a ponta do iceberg? O iceberg, só a ponta fica para fora da água, né, do oceano, por exemplo. A maior parte está embaixo. Então aquele problema é só o começo, tem muito mais problema. Este programa esse programa de TV é um ralo de tempo. O que ele quer dizer? É uma perda de tempo. O ralo não é por onde escoa, você está perdendo tempo. Este programa é um ralo. Ele não é um ralo de verdade. O ralo é aquele objeto que tem no teu boxe do banheiro, né? É onde escorre. Mas ele não é um ralo, mas é um ralo, é uma perda de tempo, é uma maneira de dizer, entendeu? Outra metáfora. Eu não recuso doces. Sou uma formiga. Ela não é uma formiga, mas é uma maneira de dizer. Eu não recuso doces. Sou uma formiguinha, né? Pessoal, vamos voltar lá para a nossa questão. Né? O sexo do diploma. Veja bem, perceba o seguinte. Ele não está falando que o diploma, o sexo aqui a gente está falando em relação a gênero, né? Masculino, feminino, homem, mulher. Essa é a questão do texto. Tem que ficar bem claro o que nós estamos falando aqui.
Então, trata-se o quê? De uma metáfora, porque o diploma em si, ele não tem sexo, não é o diploma homem ou o diploma mulher, o diploma, mas é o sexo que está escrito no diploma. Ah, é um engenheiro ou uma engenheira? É um enfermeiro ou uma enfermeira? Essa é a discussão, trata-se de uma metáfora, beleza? Pessoal, só lembrando, as provas do Colégio da Polícia Militar sempre tem textos de interpretação. Textos de interpretação você aprende como? Tendo leitura, volume de leitura. Leia um pouco de jornal, leia um pouco de revista, leia tirinhas também, eles gostam de tirinhas. Tá? Tirinhas de jornal, mesmo na internet. E tenha como seu grande amigo o dicionário. Porque você tem que entender o significado, tem que dominar o significado das palavras. Tá? Isso daqui é só uma amostra do que geralmente cai nas provas do Colégio da Polícia Militar.